Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza. Um certo homem estava passando uma prova infernal, uma luta terrível, muito difícil, passando problema, passando fome, passando miséria. E ele servia a Deus, e ele não estava entendendo por que ele servia a Deus e passava aquela luta. Quando você estiver passando luta, lembra de Jó, e lembra do tamanho da vitória de Jó. Você não é diferente. E esse homem estava passando luta com a sua mulher e a sua filha, uma criança, passando uma luta dos infernos, passando prova, passando dificuldade, passando fome, desempregado. Deus estava querendo abençoar aquela família. Quando Deus quer abençoar, primeiro Ele prova. Lembra? Quanto maior é a luta, aplaude o Rei Jesus. Talvez você esteja passando uma grande luta. Lembra? Porque sua vitória é muito grande. Quem crê, levanta a mão e receba. Luta é sinal de vitória. E aquele homem não sabia o que fazer. Caminhava de um lado para o outro, porta na cara. Ninguém dava emprego para aquele homem. As suas compras já estavam na estaca zero. As suas latas se encontravam vazias, seu mantimento na cozinha. O dinheiro havia acabado. A necessidade daquele homem era tremenda, de alimentar sua esposa e sua filha, e arcar como pai de família, o chefe da casa. Passando uma grande luta, passando uma grande dificuldade. E muitas vezes, quando nós estamos passando luta, nós contamos os nossos problemas para um, contamos para outro, contamos para os amigos, contamos para o vizinho, contamos para o pastor, mas não contamos para Deus. E ainda que Ele sabe de todas as coisas, Ele talvez está esperando só nós nos humilharmos. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aquele homem chorava lágrimas de sangue. A sua mulher queria confortá-lo, mas quando chegava da hora do almoço, não tinha nada para fazer. E o silêncio tomava conta daquela casa. E as lágrimas. E o pai olhando para aquela criancinha linda, não sabia o que fazer. Oh, terra manto anagasúpia. Quando você está na luta, na dificuldade, você não pode esquecer que quando Jesus esteve na luta, na prova, na hora da crucificação, Deus fez silêncio. Esse silêncio na sua vida, você pode não estar entendendo, interpretando, pode ser a grande providência de Deus. Não confunda, porque a maioria das vezes o silêncio é a providência de Deus. E aquele homem não sabia o que fazer, batia numa porta procurando emprego, não achava, batia em outra, não achava. Lembra da caridade, lembra do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada. Um amor carismático, beneficente, não só para você, mas para todos que você vê, que você pode esticar a sua mão até essa pessoa.
E ele caminhava e Deus estava provando. Batia ele numa porta, pedia emprego e nada feito, porta fechada. Ia para outra porta, porta fechada, nada dava certo. Não tinha nada que fazia abrir porta de emprego para aquele homem. Batia em uma, nada, batia na outra, nada. Voltava para sua casa de cabeça baixa, chorando, derramando lágrimas. E a sua mulher, olhando a feição, o rosto daquele homem, já sabia que o resultado foi negativo. Lembra? Nós servimos um Deus que aperta os corações também para dizer não. E muitas vezes nós crentes só queremos ouvir sim. E não se esqueça que Deus também é Deus de não, mas para o seu bem. Dá glória a Deus. Quando Deus apertava o coração de Faraó para ele dizer não para Moisés, era para o bem de Moisés, para que Deus pudesse destruir toda a terra do Egito. E Deus apertava o coração de Faraó, e Faraó dizia não para Moisés. Nisto vinham as pragas sobre Faraó. Tudo para abençoar o povo de Deus. O dizer não, talvez você não está entendendo, pode representar um sim no amanhã. Pode representar um bem que Deus está te fazendo. Temos que aceitar o sim e não. E não largarmos Deus. Porque está escrito: amai a Deus na tristeza. Aplaude o Rei Jesus. Aquele homem andava, caminhava, marchava todos os dias, sem esperança agora, triste, e se tranca dentro do quarto, e começa a chorar, e a sua mulher não sabia o que fazer, vendo as lágrimas daquele homem, e a sua filhinha puxando a sua roupa: mamãe, eu quero isso, mamãe, eu quero iogurte, mamãe, eu quero carne. E não tinha nada, certamente um resto de arroz. Trem que rende arroz, né? Dá glória a Deus. Aquele homem chorando, se sentindo envergonhado, como um pai de família derrotado. E naquele momento a sua esposa cai de joelhos sobre o chão na cozinha e levanta as mãos: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, tem misericórdia de mim. Levanta a sua mão agora e clama ao Deus vivo, que Deus vai ouvir no alto da sua habitação o seu clamor, o seu ranger, e entra com a providência essa noite na sua vida. Deus está colocando medalhão de vitória no seu pescoço. Deus está colocando anjos de fogo, serafins, querubins, anjos ao teu respeito, para abençoar a sua casa, a sua família, e os que crê, dá glória a Deus. Oh, terra mantonagassúpia. E ela dobra o seu joelho. Lembra de Jonas dentro do ventre de uma baleia, só na hora da dificuldade que lembrou que Deus é Deus. Tem vezes que nós estamos passando luta, procurando os homens, e esquecemos que é Deus que age. Muitas vezes nós queremos ir pelo lado esquerdo, e Deus está querendo te dar o lado direito. A nossa ignorância, a dureza, atrapalha o agir de Deus. Naquele momento, aquele homem chorando, e a sua mulher orando, com lágrimas sobre o seu rosto, lágrimas de sangue: Jesus, tem misericórdia, não nos desampare.
quando um vento veio no seu ouvido, bem fresquinho e suave, ainda que a sua mãe e o seu pai te desamparem, eu não te desampararei. A fidelidade de Deus é inefável. Ele não esqueceu de você. E chorando, e Deus falou: agora ela me clamou, e agora enviarei a grande providência de Deus. E quando ela levanta o seu rosto, ela escuta palmas batendo no portão. Enche os olhos com uma toalha e vai triste, de cabeça baixa até o portão. E quando ela chega no portão, existia 3 homens no portão. E esses 3 homens eram 3 anjos. E eles falaram a ela: olha, Deus me mandou vir aqui para ajudá-los. Aplaude o Rei Jesus. Deus ouviu a sua oração. Ela começou a chorar, vendo que era profeta, que verdadeiramente sabia o que estava acontecendo na casa dela. Aí ela, mais rápido que depressa, ela abriu o portão e entrem. E eles falaram: nós não podemos entrar assim. Mas aí houve um suspense. Por quê? Fala assim: por quê? Mais alto: por quê? Porque Deus prova os seus. Aplaude o Rei Jesus. Somos provados, e se vencer na prova, existe galardão. E ela perguntou o porquê, e eles responderam: olha, nós somos enviados por Deus Altíssimo, estamos aqui para abençoar a sua vida, mas somente um de nós 3 poderá entrar na sua casa. Mas por quê? Porque nós somos a providência de Deus. E ele logo falou: eu me chamo Amor. Um se chamava Amor, e o outro chamava Prosperidade, e o outro Riqueza. Vai até o seu esposo, que Deus é Deus de concordância. Consulte o seu esposo. Qual de nós 3 você quer que entre até a sua casa? Mais rápido que depressa segurou a mão daquela criancinha, chorando em lágrimas, mas alegria misturado. Uma mistura de glória a Deus com aleluia. Quem pode dar um glória a Deus com aleluia? Aleluia. Correndo, chegou até o seu esposo, bateu na porta, ele não queria entrar, então ela gritou: olha, tem 3 homens na porta e dizem que Deus nos enviou aqui, e os enviou para resolver o nosso problema. E bateu na porta, ele: não vou abrir. O homem estava atribulado. Olha, só tem que esses homens são filhos de Deus, são anjos de Deus, e querem resolver o nosso problema. E naquele momento aquele homem não sabia o que fazer, e a mulher começou a contar para ele: chegou a riqueza, chegou o amor e chegou a prosperidade em nossa casa. Então o homem abriu a porta naquele momento, mais rápido do que depressa, e falou: que entre os 3. Aí a mulher falou: eu sinto muito, mas eles falaram que só um entra, e o que entrar é o que a casa vai receber, Adel. Poxa, quem quer unção dobrada, levanta a mão e dá glória a Deus. Quem
quer unção triplicada? Levanta a mão e dá glória a Deus. Tem vez que uma unção dobrada, ela vem por um pequeno gesto de amor. Talvez você está querendo unção dobrada com um grande esforço, mas talvez Deus está querendo uma pequena coisa de você. Fala assim para quem está do lado: você me perdoa se eu te ofendi? Eu te amo. Dá glória a Deus. Aquele homem, então, deu o recado à sua mulher: olha, vamos decidir aqui agora então. A mulher lembrando das latas na cozinha vazia, lembrando lata de arroz que estava nas últimas, lembrando que não tinha mais comida, não tinha mais nada, passando fome, passando luta, passando dificuldade. Ela falou então: entra então a riqueza. Primeiramente, quando a gente está na prova, precisando de necessidade de dinheiro, pagar ou alguma coisa, só vem dinheiro na cabeça. Quem concorda, da glória a Deus? A maioria das vezes. Primeira coisa que vem na cabeça da mulher: dinheiro. Vamos pedir dinheiro. Era aniversário da sua filhinha querida, e a mãe chorava porque não tinha como fazer um bolo, fazer nada, e o pai estava desesperado. Foi o pior aniversário daquela criança até aquele momento. Luta, fome, miséria, e servia um Deus vivo. E de repente o pai então falou: então entra a prosperidade. Ninguém lembrou do amor, Priscila. Entra a prosperidade, porque assim nós vamos ser prósperos, porque pela prosperidade seremos ricos. Não é isso? Se você trabalha, você prospera, você enriquece. Está escrito no livro de Jó: as vacas de Jó procriavam, porque a mão de Deus estava sobre elas. Aplaude o Rei Jesus. Amém. E ficar aquele: a prosperidade, a riqueza, a prosperidade, a riqueza, não, a prosperidade, a riqueza, a prosperidade, a riqueza, e um puxava do outro, sacudia, o outro: vamos embora, vamos decidir antes que esses anjos vão embora. Olha, nós estamos passando fome, passando luta, vamos escolher a riqueza, meu amor, que você já fez compra, nós saímos da prova. Não, a prosperidade, eu quero trabalhar, eu quero ter um engenheiro, eu quero ser um empresário. Cada um pensou em si, mas esqueceram do amor. Aí de repente a menininha chega do lado da mãe: mamãe, puxa a saia da mãe, e garra e fica sacudindo: mamãe. E não escutava, ninguém olhava para a criança nessa hora. Mamãe, mamãe, mamãe. Pede o amor. Aí eles olharam para baixo, para a menininha, choraram: mãe, pede o amor, mamãe. Hoje é meu aniversário. Aplaude o Rei Jesus. Olha, talvez na sua prova, Deus está te ajudando e você não está vendo. Deus usou uma jumenta, Deus usou uma pomba para mostrar para Noé. Deus tem usado até animais. Deus tem feito o galo cantar para Pedro ver que ele é Deus. Deus tem feito os animais entrarem na arca de Noé. E quanto mais Deus usa uma criancinha linda e maravilhosa. Tenha sabedoria. Isso é porque Deus nos ajuda na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza Ele está nos ajudando. E de repente eles choraram, choraram, mas olha, quem tem o direito hoje aqui é ela, porque hoje é o aniversário dela. E ela chorava, gritava o amor, o amor. E o pai colocou a mão na cabeça: vou continuar no areião, vou continuar na prova, passando fome e luta. E a mãe olhou para a cozinha
Sentiu saudade daquele cheirinho de frango caipira temperado e começa a chorar. Meu Deus, o meu povo perece por falta de conhecimento e confiança. Meu Deus! E de repente pediram, então, e deram ordem àquela criança para ir lá e chamar o amor, pelo gosto da criança, não pelo gosto dos pais. E a mãe foi junto acompanhando, e o esposo resolveu também ir atrás para ver a cara desses homens de Deus, que iam entrar com a providência naquela casa. E a mãe abriu o portão de cabeça baixa, quase chorando, derramando lágrima de sangue, porque sabia que ainda estaria na prova e na luta, decepcionada porque queria riqueza e o pai a prosperidade. E de repente abriu o portão, abriu o cadeado, e quando ela abre o portão, e os anjos perguntaram: qual de nós deveria entrar na sua casa? Fala com aquele que está do seu lado. Deus prova os seus. Você pode estar sendo provado para ser abençoado. Dá glória a Deus. E de repente, quando ela abre o portão agora se encontra aberto. Entra o amor, porque a minha filha escolheu o amor, chorando. E de repente, quando ela abre o portão, o primeiro passo quem dá é o amor, e ele entra. Mas logo em sequência, os outros dois anjos entraram também atrás do amor, acompanhando. E ela falou: mas você não falou que só entraria um? E esse anjo do amor falou: onde entrar o amor, a prosperidade, a riqueza, receba! Receba! Onde tem o amor, tem prosperidade. Onde habita o amor, tem Espírito Santo. Onde habita a confraternização, a comunhão, o amor, existe Deus, existe Espírito Santo. E Deus não desampara os seus. Levanta a mão e receba essa noite, essa profecia de amor. Receba! Receba providência de Deus na sua vida. Receba a providência de Deus. Muitas vezes o amor está querendo entrar, e você tem passado luta, tem passado prova, as coisas não têm dado certo por falta de amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem o amor de nada adiantaria. Sem o amor de nada adiantaria. Você acabou de ouvir Palavras de Sabedoria com o Reverendo Bispo Roberto de Souza. Acesse no YouTube Pregações com o Bispo Roberto de Souza e ouça as melhores pregações a qualquer hora do dia. Agora, na tela do seu computador, você encontra pregações de conhecimento. O homem criou a televisão e ele fez o manual. O homem criou um som e ele fez o manual. O homem criou um barco e ele tem o manual, tem a sua planta. O homem cria uma casa e ele tem a engenharia, ele tem a planta. E Deus criou o planeta Terra e você tem a Bíblia, o manual de Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do planeta Terra. Deus que manda, Deus que desmanda, Deus que sabe de todas as coisas.
palavras de sabedoria, de conforto. Quantas tribulações, quantos problemas você não já venceu? Lembra? Esse é apenas mais um vento que está soprando na sua vida. E é mais um dos ventos que Jesus vai aquietar. Hoje, eu te digo, Jesus acalma a tempestade. E palavras de avivamento. O inferno hoje tá igual um gato amarrado no saco tomando paulada. Grita aí, Satanás, dá um berro de pato, fogo no lombo do cão, em nome de Jesus Nazareno, Rei dos Reis. O Bispo Roberto de Souza espera você no YouTube. A Hora da Verdade, a palavra de Deus, agora com a voz do Bispo Roberto de Souza em todo o planeta Terra. Acesse Pregações do Bispo Roberto de Souza no YouTube.